Vamos ler em Evangelho de João, João capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3, né? João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, que diz a epígrafe do texto: continuação das últimas instruções aos discípulos. Amém? É João 15. João 15, do 1 ao 3. João 15, do 1 ao 3. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Né? Vamos repetir? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela manhã desse dia. Usa-nos conforme o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor cresça e eu diminua. Fala, Senhor Deus, o que precisamos ouvir, não o que queremos. Que o Senhor venha aplicar nos nossos corações o que é ser limpo, o que é estar limpo através da palavra. E que eu venha, Senhor Deus, ser usado por Ti para passar para os irmãos, para as irmãs, aquilo, Senhor Deus, que traga um bom entendimento da palavra. Em nome de Jesus, amém. Depois da última ceia, né, Jesus e os discípulos, eles foram para o Monte das Oliveiras, né? E durante esse trajeto que eles estavam, que Jesus ele ia ao Monte das Oliveiras para se separar e ficar em íntima compaixão com o Pai. E durante esse percurso, ele, instruindo os seus discípulos, ele citou a ilustração da videira, né? Eu sou a videira. E aí Jesus ele fala, não só no capítulo 15, que é maravilhoso demais esse texto da videira, que Jesus fala sobre reino, fala sobre obras, fala de várias coisas. Mas o que o Senhor tocou no meu coração, a gente vai abordar hoje, é o versículo 3, que Jesus fala que os discípulos, que eles estão limpos através da palavra, né? Então, é uma consciência que os discípulos, eles não tinham. Por quê? Porque naquela época, eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias lutador, um Messias que derrubaria o império. Mas Jesus, ele veio, não foi para estabelecer um reinado no mundo físico, e sim dentro da gente. Mas, eu estou vendo aqui até a figura de uma árvore aqui na frente, no desenho de uma árvore, e vocês veem, né, que o desenhista até colocou as folhas caindo, né, da árvore aqui, e é um processo de poda. Para a árvore, ela dar bom fruto, para que a árvore dê bom fruto, ela precisa ser podada, ela precisa ser limpa. Né? E é isso que Jesus estava colocando na cabeça dos discípulos. Que por mais que eles tivessem guerras interiores, por mais que eles tivessem dúvidas, por mais que eles estivessem pensando que eram incapazes, mas a palavra que Jesus ministrava para ele trazia essa limpeza. E é isso que Deus ele está ministrando nos tempos de hoje. Nós vivemos num tempo tenebroso, vivemos num tempo que até dentro das igrejas existem divisões, existem questões humanas dentro das igrejas, o ser humano querendo mandar, querendo ser dono, mas é importante que se apeguemos nessa questão de ser limpo pela palavra. Que não é, eu nada contra, eu até converso muito com a minha esposa, que muitas das vezes a pessoa ela vai para o culto e ela começa, nada contra, ela começa a sapatear, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, mas ela sai dali e volta a praticar as mesmas coisas. Ou seja, o que entrou dentro dela naquele momento era uma emoção, uma manifestação, né, do espírito que trouxe uma emoção dentro dela, mas a verdadeira mudança, a verdadeira limpeza
ela só vem através da palavra. A verdadeira limpeza só vem através da palavra. E é isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, né? Que eles já estavam limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Então, assim, muitas das vezes a gente acha que fazemos coisas para o reino, né? Por obra, mas na realidade nós temos primeiro que ser limpo, né? E a limpeza, ela tem que ser uma questão diária. A gente vai falar um pouco mais à frente. Então, assim, o que eu escrevi aqui, o que é ser limpo? Né? Vocês podem responder com vocês mesmos, não precisa. Ser limpo é simples. É se livrar de toda sujeira, toda impureza. Ser limpo é isso, né? Por exemplo, vim agora para casa, eu não consigo, eu vim para cá, vim aqui para a casa do Senhor, eu não consigo, até para ir trabalhar, eu não consigo sair de casa sem tomar um banho. Por quê? Porque quando eu saio de casa para trabalhar alguma coisa sem tomar banho, eu me sinto sujo. Eu me sinto sujo. Então, eu pego essas práticas do cotidiano de quê? De que é a mesma coisa da nossa vida interior. Nós temos o quê? Que praticar essa limpeza nas nossas vidas todos os dias. E ser discípulo de Jesus é, antes de tudo, estar disposto a aprender com ele e imitá-lo. Buscar a pureza em Cristo. Ou seja, sair do teórico e ir para a prática. E quando eu falo sair do teórico e ir para a prática, eu prego primeiro para mim, porque eu sou muito teórico. Essa palavra aqui, quando eu estava fechando ela ontem, ela me cortou de uma tal maneira que o Senhor falou comigo. Eu preciso parar de ser teórico e preciso ser prático, né? Eu preciso ser prático. Eu preciso exercitar essa limpeza. Porque hoje o mundo, você vê coisa, você não pode hoje ir para uma praia com a sua família que vocês veem tudo aquilo ali. Né? Então é difícil hoje viver no mundo que nós vivemos sem se contaminar. Mas essa contaminação, ela é limpa através da palavra. Ela é limpa. Né? Jesus mesmo falou, eu vos tenho, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da boca do Jefferson, do seu Brito, da Cris, da Carla, do Anderson, são palavras que trazem limpeza para as nossas vidas. Né? Jesus, ele nos usa para o quê? Para que nós divulguemos a palavra dele que traz a limpeza. Então, eu vou trazer aqui alguns tópicos de quê? A questão de como que a gente, o que significa estar limpo pela palavra, né? Antes da limpeza, antes de nós sermos limpos, nós temos que identificar a sujeira, né? Vamos lá. Eu até gosto de citar aqui, por exemplo, existe o piso aqui, ó. Você passa uma vassoura, você passa um pano, mas no meio do piso você vê que ainda tem algumas sujeirinhas. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Não adianta a gente pegar o lixo e levar para o lixeiro levar, se nós mesmos não conseguimos limpar. Então é muito importante o quê? Nós identificarmos essa sujeira dentro da gente. Para o quê? Para que a gente suje o detalhe. Porque muitas das vezes aquele detalhe ele está te afastando de você fazer alguma coisa com ele. Né? Então, assim, a limpeza, antes a gente tem que identificar a sujeira, porque muitas das vezes existe um trauma, existe uma coisa que está lá dentro da gente. Por quê? Porque Paulo, ele é muito feliz lá em Coríntios, quando ele fala, antes da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Quando ele fala examine-se, não é só no ato da ceia. Não é só no ato da ceia. Essa autoleitura, ela tem que ser constante. Ela tem que ser constante, essa autoleitura. Porque isso, irmãos e irmãs, dentro da misericórdia que Deus nos concedeu. Por quê? Porque se nós fôssemos nos examinar a nós mesmos dentro da nossa consciência, nós não detectaríamos, nós não vamos encontrar sujeira.
Mas quando a gente faz essa autoleitura dentro da palavra, firmado dentro da palavra, dentro de Cristo, dentro da misericórdia, a gente vai encontrar muita coisa dentro da gente. A gente vai encontrar muita coisa. Eu costumo dizer que para o novo entrar, é preciso que o velho saia, né? Então, o povo de Israel, ele vagou 40 anos no Egito para que o Egito saísse de dentro deles. Como que eles iriam habitar em Canaã com o Egito dentro deles? Então foi preciso que eles passassem 40 anos para que o Egito saísse de dentro deles. Então, para que o novo entre, é preciso, para que o limpo entre, é preciso que a sujeira saia. Então, nós temos que exercitar essa nossa autoleitura. Tanto é que Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem assim mesmo, assim como a desse bebe esse cálice. Por causa disso, não, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos para o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E logo depois ele fala, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, a pessoa que não consegue identificar a sujeira dentro dela, a tendência dela é dormir. A tendência dela não é avançar no reino. Né? Por quê? Porque é necessário estar limpo para nós avançarmos no reino. E eu não estou falando, irmãos e irmãs, de pecado. Assim, nós somos pecadores, mas existem algumas coisas, vamos dizer, teve uma vez que eu escutei o irmão falar um pecado de estimação, existe um pecadinho de estimação dentro da gente que não nos faz prosseguir adiante do Cristo, não nos faz subir de nível. Então, é necessário que antes da limpeza, a gente identifique a sujeira. Vamos abrir lá em João, capítulo 13. Vamos ler do 3 ao 9. João 13. Vamos ler do 3 ao 9. João 13, do 3 ao 9. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Desculpa. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e ele lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? E Jesus respondeu, disse, o que eu faço, tu o sabes, não, o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Olha que tremendo. E disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Simão Pedro lhe disse, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, essa atitude de âmbito literal, né, que Jesus estava ensinando para os discípulos, é que somente ele, a palavra estava nele, ele, Jesus, é que pode nos tornar limpos. Somente ele pode nos tornar limpos. Então, essa atitude de lavar os pés foi uma atitude que Jesus mostrou para os discípulos que nós temos o quê? Nós temos que nos purificar a cada dia. Né? E por que Jesus lavou os pés? Porque naquela época era muito barro, era muita terra, muita isso, e muitas das vezes os pés, ele coloca muita impureza dentro do pé. Jesus, o que ele fez? Ele fez questão de lavar os pés, por quê? Porque são nos pés daquela época que tinham os detalhes das sujeiras, entre as unhas, entre os dedos. Então Jesus, ele, no gesto de lavar os pés, ele mostrou que nós temos o quê? Que lavar no detalhe. Nós temos que nos purificar no detalhe. Né? E essa atitude que Jesus fez foi tremenda. E vamos abrir aqui em João, não, vou só ler, João 17, que Jesus fala assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, só o que pode nos limpar é a palavra. É a palavra. Muitas das vezes, a nossa oração, irmãos, eu falo de mim. Sempre quando eu prego, eu falo de mim primeiro. Porque
a gente chega tão cansado, tantas atribuições do trabalho, e uma vez eu ouvi um pastor dizendo que Deus ele não quer o teu tempo para a família, não quer o teu tempo com seus filhos, Deus não quer o teu tempo com a tua esposa, Deus ele quer o tempo dele. Deus ele quer o tempo dele. Muitas das vezes as adversidades, as circunstâncias da nossa vida, eu mesmo chego, a minha oração, irmãos, é uma vergonha. Eu mesmo confesso, tem dias que a minha oração dura 1 minuto, a minha oração. A minha oração dura 1 minuto. Né? Então, assim, é nessa conversa que a gente apresenta as coisas para Deus. Se aquele detalhe, Senhor, eu estou errando nisso aqui, ó. Me lava, me orienta. O que eu posso corrigir nisso daqui? Para onde que eu posso seguir? Então, isso é realizar a nossa autoleitura, identificar a nossa sujeira e apresentar ao Senhor para que o Senhor limpa. Né? Então, assim, essa prática de oração, de apresentar ao Senhor, ela tem que ser constante em nossas vidas. E antes da limpeza, identifique a sujeira. E o 2, a limpeza é uma prática constante através da palavra. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos ler do 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Está escrito aqui, ó, 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-a-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa na areia. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Ou seja, não há limpeza eficaz sem a prática da palavra. Não existe limpeza eficaz sem a prática da palavra. Porque, como eu falei, para que o novo entre, o velho tem que sair. A limpeza nos discípulos já havia sido liberada. Né? Muitas das vezes a gente se acha incapaz, como eu falei, de exercitar o ministério, de exercitar o serviço, mas a limpeza já foi feita através da palavra. A limpeza já foi feita. Deus ele já te limpou. O evangelho ele expulsa velhas práticas, ele expulsa velhos paradigmas. Para o quê? Para que o evangelho ele limpa e implanta o novo de Deus. É essa a função do evangelho, é limpar e implantar o novo de Deus. Então, até que muitas das vezes, até o Anderson estava falando, tocava na noite, né? Então, assim, quando as pessoas te viam depois de convertido, aquele ali é o Anderson, aquele ali é o Jefferson, cabelo cortadinho, né? Que você usava umas trancinhas. Aí, cabelo cortado, eu falei, aquele ali é o Anderson, ou seja, saiu o velho e entrou o novo. É o evangelho que faz isso. O evangelho, ele traz a limpeza. Quando a gente começa a entender o evangelho sem religiosidade, por isso que eu agradeço muito a vida de vocês dois, que vocês conseguiram me mostrar o que é o evangelho. Né? Ou seja, fora da religiosidade, sem julgo. Nós temos a dificuldade, circunstâncias temos, mas quando o evangelho, realmente, o evangelho da graça entra dentro de você, ele te traz essa consciência de você ser limpo. Ele te traz uma consciência de quem você é em Cristo Jesus. O que você representa no reino. Uma coisa que a gente achava, eu mesmo achava, que eu tinha que representar para o homem. Ah, não, eu tenho que representar para o reino. Então, é isso, a limpeza, ela precisa ser uma prática constante. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, do 16 ao 17. Colossenses 3,
do 16 ao 17, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, olha só, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-os e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Ou seja, quando a palavra habita dentro da gente, as obras se desenvolvem naturalmente, né? Não há aquela barganha com o Senhor, né? Senhor, ó, eu vou fazer isso, mas eu quero uma pedrinha. Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero aquilo. Não. Quando a palavra está dentro da gente, a gente desenvolve naturalmente. As boas obras, elas surgem naturalmente. Elas surgem por quê? Porque fazem parte da nossa essência. Paulo, ele fala lá em Gálatas do fruto do Espírito, né? Que didaticamente a gente fala que é um fruto com 9 gomos, mansidão, temperança, benignidade, enfim. Então, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a palavra dentro de você, todos esses frutos de misericórdia, todos esses fruto do Espírito, começam a desenvolver. E a partir do momento que desenvolve o fruto do Espírito, as obras, elas saem naturalmente. Né? Por quê? Já faz parte da essência. Você sabe que você não vive por obras. Né? Você sabe que você vê que aquilo ali você faz porque é uma consequência, é um ato digno de misericórdia. Não é uma coisa de barganha, não é uma coisa de interesse, e sim um fruto do Espírito. Então, é muito importante o quê? Que a palavra, o exercício da leitura da palavra, o exercício de uma vida de oração, um exercício também de jejum, né, que ajuda muito o jejum. Então, o exercício desses meios de graça é uma prática constante de ter a limpeza através da palavra. Amém? E 3, a limpeza. Vamos lá. Você identificou a sujeira, né? Aí você limpou através da palavra e, consequentemente, a limpeza que produz bons frutos, né? Jesus, ele, tanto é que no decorrer do capítulo 15, ele começa a falar sobre a vara que não é limpa, ele joga fora, ele usou a videira. Ele poderia ter usado várias plantas do Monte das Oliveiras, mas ele usou a videira. Ele usou a videira. E a palavra de Deus, além de nos limpar e nos limpar, além de nos alimentar e nos limpar, ela nos induz a produzir bons frutos. Né? É essa. E Jesus estava falando para os discípulos que a palavra estava neles. Gente, assim, é interessante por quê? Porque Pedro, quando tem aquela questão as pessoas até acham que é um absurdo você falar isso, mas assim, Pedro, quando ele estava lá no lago, Mar da Galileia, quando Jesus mandou ele caminhar sobre as águas, Pedro, ele caminhou em cima da palavra. Jesus falou, vem Pedro. Quando Jesus falou, vem Pedro, ele já deu uma palavra, e Pedro, ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou em cima da palavra. Pedro caminhou em cima da palavra. É muito tremendo, irmãos e irmãs, que o que a palavra de Deus ela produz dentro das nossas vidas. O que a palavra de Deus faz com que nós tenhamos uma vida segura em Cristo. A palavra ela nos traz uma segurança, sabe? Uma segurança, uma confiança em Cristo, que é uma coisa assim extraordinária. Pedro poderia ter. Aí quando Pedro olhou para adversidades, aí ele já afundou. Mas no momento que Pedro andou, ele andou por cima da palavra. A palavra que Jesus liberou para ele, ele andou por cima da palavra. Então, para que possamos dar frutos, precisamos estar ligados no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, até botei aqui, que nos traz nutrientes necessários para produzir.
né? Você vê lá que quando você vai regar uma semente na terra, né? Até a parábola do semeador fala que teve uma semente que caiu em boa terra. Então, mas não é só ela cair em boa terra. Como vem Paulo fala, que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então é necessário que o fruto ele seja ele seja plantado em boa terra e que nós propagadores, anunciadores do reino, nós produzamos essas boas obras, essas obras necessárias, né? E à medida que vamos aprendendo a viver na palavra, a gente começa a viver na palavra, como eu falei antes, o nosso interior ele se move de uma tal maneira que só nós sentimos e Deus sabe, né? A palavra ela desenvolve dentro da gente um desejo de frutificar. E era isso que Jesus estava anunciando para os discípulos. Jesus já estava passando os últimos dias da terra. Só que ele precisava que alguém divulgasse. E ele deu essa palavra de ânimo para os discípulos, para que os discípulos verificassem que já estavam capazes de frutificar. Então, é essa a nossa função. Produzir bons frutos, frutos dignos de misericórdia e produzir frutos nessa terra, né? Ou seja, quando temos a palavra dentro da gente, nós exercitamos o quê? A vara que frutifica, né? A nossa árvore, né? Jesus citou a questão da videira. Então, nós, como somos os galhos insertados na videira, a nossa árvore ela é limpa. A gente vê as 4 estações. Deus é tão perfeito. Você vê verão, outono, inverno. Então, quando chega no outono, é o tempo do quê? Da árvore ser limpa, dos galhos serem limpos, de tudo ser podado. E quando chega a primavera, já começa a dar fruto. Então é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos limpemos e o quê? Produzamos bons frutos. E para terminar, irmãos, permaneça na palavra. Não adianta nada a gente identificar sujeira, não adianta nada a gente se limpar, não adianta nada produzir bons frutos se nós não permanecemos na palavra. Vamos abrir lá em João, capítulo 15. João 15. Vamos ler do 4, João 15, vamos ler do 4 ao 4 e 5. João 15, 4 e 5. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem que permanecer na palavra. Temos que permanecer. Eu estava conversando com a Cris em casa, que tem um irmão amigo nosso, que passou por muitas dificuldades e, infelizmente, não permaneceu na palavra. Não permaneceu. E é muito triste a gente ver que, numa circunstância dessa, numa dificuldade, não tô aqui para julgar, não estou aqui para dar uma de bom moço, muito bem que eu tenho as minhas dificuldades também, mas não permaneceu na palavra. Então é muito importante que nós permanecemos na palavra. A palavra é o próprio Deus. A palavra é Deus, é o próprio Deus dentro da gente. 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos templos do Espírito Santo. Sabe o que é ser isso, irmão? Ser templo do Espírito Santo? É muito, cara, é muito tremendo. E o Espírito Santo, ele é santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo feito de mãos humanas. Ele habita dentro de nós. E para ele habitar dentro de nós, é preciso que a casa esteja limpa. E essa casa, ela só será limpa através da palavra. Ou seja, a palavra, ela é poderosa para salvar as nossas vidas e nos transformar em qualquer situação. Muitos aqui têm testemunhos de conversão, né? Se a gente tirasse o tempo de falar testemunho, ia ficar o dia inteiro aqui falando de testemunho. Por quê?
eu costumo dizer que para a gente só pode olhar para o passado em duas situações. Uma, para aprender os nossos erros, e a outra, para nós vermos quem nós éramos e quem nós somos hoje. Né? Então, a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta. Ela não muda. Permanecer na palavra é deixar que a autoridade do Senhor esteja sempre nas nossas vidas. É, é, é quando o Jefferson, quando toca, é você sentir a presença do Senhor. É quando o Anderson começa a falar aqui, a gente sente que o amor que ele prega na palavra. É quando o seu Brito vem aqui, a gente vê que é um amor tremendo com o Senhor. É quando a gente vê a irmã Carla aqui, vencedora, que através da palavra foi curada. Através da palavra. A gente vê a Cris aqui também e ver como que ela era e que ela hoje. Nós vemos os nossos filhos e entendemos o que a palavra representa dentro de nós. Então, permanecer na palavra é tudo, né? É tudo. É a gente nos deixar ser guiados por Deus. É nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e saber que Ele nos ama. Saber que Deus nos ama. Como eu falei no início, a gratidão nas nossas vidas é tremenda porque não foi nós que nos escolhemos. Foi o Senhor que nos escolheu. Né? E permanecer na palavra é meditar, honrar ao Senhor, honrar o teu próximo, produzir frutos dignos de misericórdia, é exercitar o fruto do Espírito. Permanecer na palavra é nos tornar vencedores. E ser cheio de Deus é produzir bons frutos e é a consequência de ser limpo pela palavra. Que na manhã desse dia, vocês meditem nessa palavra, que cada um de nós aqui já fomos limpos pela palavra. Mas para permanecer limpo é através de uma prática diária e constante. É difícil, irmão, permanecer limpo? É difícil, irmã? É. Mas quando nós estamos capacitados pelo Senhor e quando nós permanecemos nele, nós vencemos qualquer batalha. Amém? Vocês fiquem com essa palavra.